assim, que doce, que precioso poder conhecer um pouco mais, poder palpar na presença de Cristo, no que o Senhor está fazendo. Então, queremos assim glorificar a Cristo, pela vida, pela palavra, pelo exemplo, pelo testemunho, pelo ilustrar daquilo que o Senhor está nos trazendo, para que possamos olhar cada vez mais para a pessoa de Jesus. São 9h30, vocês aguentam uns 50 minutos? Tranquilo? As crianças estão dormindo? Só falta o meu amigo Enzo ali, já devia estar dormindo depois de banho, piscina, tudo, né? Você aí descansando, o espírito de graça e de repouso, de aquietar-se, em nome de Jesus. Aleluia. Mas que bom, né? Estamos focados aqui. Então quero te pedir a tua concentração. Vamos entrar não demasiadamente em coisas, né, detalhes demais para não cansar, mas quero apenas repartir contigo um pouco mais de nós olharmos para Jesus. Já vimos o texto de Hebreus 12 e nós podemos continuar lendo ele. A palavra que Gessé nos trouxe, eu também tenho esse entendimento de que essa nuvem tão grande de testemunhas são todos aqueles heróis da fé que contemplam a cada um de nós. Eles não podem interceder por nós, eles não são intercessores na nossa caminhada, nem nós podemos recorrer a eles, né, como fala algumas heresias católicas, mas sem dúvida a palavra coloca que eles estão, obrigado querido, que eles estão juntos nessa unidade que o Senhor nos dá, nessa carreira que está proposta para cada um. Então, também nós, visto que temos a nos rodear, seja toda essa galera de fé que nos antecederam, mas também todos aqueles que estão juntos no corpo de Cristo, tendo essa tão grande nuvem de testemunhas. Então nós precisamos ter essa atitude de nos desembaraçar, por um lado, de todo o peso e pecado que tenta nos assediar e nos rodear, e nós precisamos correr a carreira que nos está proposta com perseverança, olhando firmemente para o autor e para o consumador da fé, Jesus. De novo, não esquecendo que se o próprio Cristo, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, esse mesmo princípio vale para nós. E não fazendo caso da vergonha, e agora ele está assentado à destra do trono de Deus. Nós precisamos também considerar, pensar e meditar nesse foco de olhar para Jesus, aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Ao longo da caminhada, e nesse ministrar em tantos lugares e com tantos amados, encontramos às vezes tantas vidas que de alguma maneira, pela ferida, pelo dano, pela caminhada, por todos os embates e lutas, começam a ter às vezes sintomas de esmorecermos, de nós nos fatigarmos. A palavra continua dizendo aqui a respeito desse desânimo, a respeito desse cansaço, mãos descaídas, joelhos trôpegos. Mas há uma cura sempre para o nosso cansaço e a nossa sobrecarga. E essa cura está em nós erguermos os olhos, erguermos o rosto e olharmos firmemente para Jesus. É interessante que quando nós ministramos e repartimos, Deus ministra conosco. E assim como a Daniela, profetizou e trouxe essa palavra testemunho de que Deus tocou a vida dela. Quando eu estava ministrando sobre o Gessé, e eu tenho aprendido isso, não fazer ilustrações apenas a nível de ilustração, mas fazer uma ilustração profética e deixar Deus se manifestar. E quando Deus, daquela forma, levantou os olhos dele para que ele, na minha figura, eu representando Jesus,
E nós olhando para Jesus e declarando o nosso amor e declarando o nome dEle e quem Ele é para nós, eu ouvi audivelmente o Senhor falando para nós, falando para cada um de nós, em resposta à nossa declaração de amor a Ele, em resposta ao nosso desejar Ele, ao nosso declarar o quão precioso, o quão lindo Ele é. Ele olha bem dentro do nosso coração e Ele fala a cada um de nós: filho amado, filha querida, filho desejado, filho, varão, amada, preciosa, tu és eleita, escolhida, separada, eu te redimi, e eu te amo, e eu te resgato, e eu te levanto. Tu declaras o teu amor para mim, e eu declaro: tenha bom ânimo, eu estou contigo. Quando nós olhamos para dentro do olhar de Jesus, e começamos a abrir o nosso coração numa declaração de amor e de intimidade, como só alguém que já amou e ama pode falar para sua amada esposa, para seu noivo, noiva, toda essa expectativa do casamento e depois esse renovo no nosso casamento. Senhor, se isso vale para o matrimônio, quanto mais nós, a igreja, a noiva, para o noivo, precisamos dizer: eu sou do meu amado e ele é meu. Amém. Escuta a voz de Jesus, veja o olhar doce, majestoso, carinhoso para cada um de nós. E o Senhor nos convida a continuarmos nessa caminhada. Amém? Ainda antes de entrar no assunto do terceiro ponto, tive uma experiência onde essa questão dos nomes de Jesus me veio para um gancho na Suécia, em janeiro. Estávamos em Uppsala, fica uns 50 quilômetros ao norte de Estocolmo, e ali, junto com um irmão amado, ele é sueco, casado com uma brasileira, eles moram aqui em João Pessoa, um casal jovem, não tem 30 anos ainda, e ele é missionário ali da Suécia, e nós nos encontramos de novo ali na Suécia e fomos tomar banho de sauna. Lá é muito comum, lá não tem esse contexto aqui que tem no Brasil de sensualidade, o homossexualismo. Lá é uma prática comum, é que nem nós gaúchos, cada gaúcho que se preza tem uma churrasqueira. Lá cada um tem uma sauna, é costume. E mesmo que estava fazendo uns 16 graus negativos, né? Então lá dentro uns 70 graus positivos, né? Aquele contraste gostoso, né? E estávamos ali, e a gente estava de papo, estava o Lawrence, meu irmão mais velho, estava esse rapaz, Benjamin, e nós estávamos em altos papos em português, e de repente a gente viu que um rapaz ali começou a prestar atenção, parecia sul-americano assim, e a gente começou a ficar de olho. De repente puxamos papo com ele, é um rapaz de Peru, chamado Manuolo, e aí começamos a bater papo com ele, aquela introdução toda. Aí perguntamos se ele tinha ido no Brasil, ele falou: sim, já estive no Brasil. E aí ele começou a falar: já estive em Rock in Rio, né? E aí ele começou falando ali dos contatos que ele teve com aquelas bandas, e ele começou a enumerar cada uma desses conjuntos, né? E para mim tudo é grego, né? Porque cresci na Bleia de Deus, né? A número 1, né? A primeira, né? Então assim, eu não tive muito contato com essas coisas, e ele começou a falar então meio com aquela cara assim, né? Não, mas eu, né, tive contato com Pink Floyd, né? E com Bruce... Como é que é? Só queria ver se isso quem sabia. Mas assim, com essa turma toda, ele foi enumerando. E depois ele falou que ele levou essa turma a fazer um Rock in Rio em Peru, né, em Lima. E ele foi falando. E eu disse: como é que eu entro com o Evangelho? E eu fiquei pensando assim, de repente me deu uma luz. Olhei bem para ele com aquela cara assim, né? Eu estou largando o anzol aqui.
E eu disse para ele: tu conhece o primeiro roqueiro? Aí ele olhou para mim assim: quem? Eu disse: o maior roqueiro de todos. Daí ele disse assim: é brasileiro? Não. É sueco? Não. E eu fui largando assim pelo Espírito Santo. O Espírito Santo deu graça, né? E ele começou a me olhar assim. Aí eu disse: não. Aí eu pensei, ele fez aí aquela lista lá daqueles conjuntos, daqueles artistas lá, né? Como se fosse grande coisa. E eu disse para ele: tu não conhece o maior de todos? Ele é meu amigo. Conversei com ele hoje. Já que ele conhecia o Pink Floyd, né? Então... Aí assim, aí eu olhei de novo, ele assim: tu não conhece? Nunca ouvi te falar. E ele: não sei. E sim. E aí eu falei em inglês, né? Eu assim: tu não conhece The Rock? A Rocha? Ele disse: não. Então não sabe nada. A rocha da minha salvação. Aí ele descaiu assim: não, né? Eu disse: tu tem que conhecer Jesus. Ele sim é a rocha inabalável, a rocha mais alta, a rocha da minha salvação. E eu vi que aquilo lá entrou no coração dele. Depois ele me deu o cartão. E agora estou indo para o Upsola de novo nesse mês de maio. E estava ali sentando agora se eu deveria contar esse episódio aqui, né? E eu disse para ele: vou já entrar em contato, vou marcar um café com ele, se ele estiver lá, né? Para dar continuidade, para falar para ele de quem é o verdadeiro rochedo, a rocha, a pedra angular, a pedra de esquina, a pedra da minha salvação. Amém? Nós vamos conhecendo a Jesus, e Ele vai nos dando, através de cada nome dEle, de cada aspecto, revelação e intimidade, experiência. Quero te trazer nessa noite, em terceiro lugar, olhando para Jesus no passado. E eu quero começar com o texto de Hebreus 2, porque nós muitas vezes usamos essa palavra nos muitos encontros de cura e libertação. Hebreus 2, versículos 1 a 4. Por essa razão, irmãos, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que dela jamais nos desviemos. Aqui no original, desviar significa ficar à deriva, ficar à margem, sem norte. Se tu olhar para o lado, não aqui, mas em tantos contextos, tu vai ver tantos irmãos à deriva, apenas acompanhando a correnteza, não mais lutando contra a tendência deste mundo e deste mundo evangélico, mas se conformando muito mais com este mundo do que se conformando à imagem e semelhança de Jesus. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos uma tão grande salvação? Tu pode falar comigo: uma tão grande salvação? Mais uma vez: uma tão grande salvação. O qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que ouviram, dando Deus testemunha juntamente com eles, por sinais, prodígios e milagres vários, por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Eu quero te falar, nessa noite, dessa tão grande salvação, de Jesus, que é o autor da nossa salvação. Versículo 9 e 10 vai nos falar sobre isso, que convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor
da salvação deles. Jesus. No original, e eu tenho estudado bastante nesses dias e nesses meses, né, tudo que vem, Deus tem me presenteado com vários livros clássicos sobre o livro de Hebreus. Eu tenho me deliciado, me deleitado, e a tradução dessa palavra autor da salvação pode ser traduzido como capitão da nossa salvação. Uma outra versão fala príncipe da nossa salvação. Uma outra versão fala líder da nossa salvação. Se tornou precursor, aquele que tomou a dianteira e abriu as portas, não somente sendo pioneiro, mas também aquele que completa, que consolida essa tão grande salvação. Jesus, o capitão, o autor, o príncipe da nossa salvação. É uma tão grande salvação que tem a sua validade em tudo que ele realizou no passado, em tudo que ele executa no presente e tudo que ele fará para todo o sempre. Amém. Por isso, a revelação que Deus me deu de Hebreus 13:8, que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para todo o sempre. Ainda amanhã, se Deus permitir, vamos estar complementando essa palavra nessas duas dimensões, do presente e também do futuro. Em nome de Jesus, nós queremos agora erguer os olhos e contemplar a Cristo e ver a obra do nosso sumo sacerdote, que ele realizou uma tão grande salvação, nos justificando, nos santificando, nos glorificando, e toda a obra que ele realizou por nós, executando essa tão grande salvação. E nós queremos te dar glórias, nós queremos te dar honra, nós queremos te dar todo o louvor, em nome do Senhor Jesus. Abra comigo em Hebreus 8. Hebreus 8, versículo 1, vai nos falar que o ponto principal, o resumo de todas as coisas, o essencial das coisas que temos dito, é que nós possuímos tal sumo sacerdote, que se assentou à destra do trono da majestade nos céus. Aonde está Jesus hoje? Assentado à destra do trono da majestade nos céus, como ministro agora do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu e não homem. Pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons como sacrifícios. Por isso era necessário que também esse sumo sacerdote tivesse o que oferecer. Não nos cabe aqui, mas eu quero só te dar um flash. Quando Hebreus nos abre aqui a respeito de Jesus, o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, e a palavra nos vai nos falando inúmeras vezes que ele é o sumo sacerdote de acordo com a ordem de Melquisedeque, um grande sumo sacerdote, um sacerdote eterno para todo sempre, o mais excelente e superior. Ele não está falando da sombra e da figura do Velho Testamento. Todos nós conhecemos, creio que quase todos, o que havia por séculos impregnado dentro do judaísmo, a centralidade do templo, do sacerdócio e das ofertas. E tudo aquilo lá, a palavra fala que era figura, era sombra, era como se fosse um protótipo do verdadeiro. Eu quero que tu abra teu coração e abra teu espírito, abra teus olhos, para começar a atravessar não só esse primeiro céu que nós vemos, o segundo céu onde os principados e potestades estão, mas também no terceiro céu, onde está o trono de Deus.
e contemplar que ali o Senhor erigiu um verdadeiro tabernáculo e santuário, e que foi nesse lugar que Jesus, o sumo sacerdote para sempre, não somente como sumo sacerdote, mas como oferta e sacrifício eterno, ofereceu a si mesmo. Capítulo 9, versículo 11: quando porém veio Cristo, como sumo sacerdote dos bens já realizados, ou dos bens superiores, mediante o mais e o maior e perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, o seu sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha aspergidos sobre os contaminados os santificam, quanto à purificação da carne, muito mais, diga comigo em voz alta, muito mais, o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, assim mesmo se ofereceu, como sem mácula, Deus. Jesus não é só o sumo sacerdote, mas ele é o sacrifício perfeito. E ele não derramou o seu sangue no tabernáculo ou no templo de Herodes. Pelo contrário, quando ele em espírito subiu ao Pai, ele derramou a sua vida como oferta nesse lugar, nas regiões celestes, do qual o tabernáculo terreno é uma figura, é um modelo, é um protótipo do verdadeiro santuário que existe na presença de Deus. E na presença de Deus, para todo sempre, foi derramado o sangue do Cordeiro. E por isso todos os céus cantam em uníssono: Santo, Santo, Santo é o Cordeiro, aquele que foi achado digno de abrir o livro. Aleluia. Eu quero tanto que tu veja quão grande é esse sumo sacerdote, Jesus. O que ele realizou por nós. Poderia continuar por horas aqui só falando nessa introdução, mas eu quero pontuar nessa nova aliança que ele nos introduziu. Em primeiro lugar, ele aniquilou através do seu sangue, da sua obra na cruz, ele aniquilou o pecado. Capítulo 9, versículo 26. Capítulo 9, versículo 26. E fala de novo, se fosse necessário, se Jesus fosse apenas humano, e fosse como sacerdócio humano e terreno, ele teria que morrer várias vezes. Mas agora ele fala que desde a fundação do mundo, porém ao cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas. Como é que diz a tua Bíblia? Para aniquilar, pelo sacrifício de si mesmo, o pecado. A obra de Cristo na cruz, quando o sangue dele foi derramado naquele Calvário, não somente fisicamente aqui neste mundo, mas também espiritualmente diante do Pai, no tabernáculo celestial, a palavra fala que o sangue de Cristo muito mais é poderoso para aniquilar, para destruir, para desatomizar o pecado. E ele nos liberta em 3 níveis: nos justificou, nos santifica e nos glorifica. Nos justificou do passado, tirou a culpa e a condenação, tirou a acusação do inimigo contra a nossa vida, o direito de Satanás sobre nós, nos santifica no presente do poder do pecado, para que logo mais
Em pouco tempo Ele virá para nos buscar e nos libertar da presença do pecado, no qual ainda reside em nosso corpo mortal. Amém. Mas em primeiro lugar, Ele aniquilou o pecado. Por isso que Romanos 6 fala: o pecado não terá domínio sobre vós. Não reine mais o pecado sobre o vosso corpo mortal. E assim como no passado nós oferecíamos nossos membros como instrumento de injustiça, agora no presente, libertos do pecado, oferecemos nossos membros como servos da justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós. Meu querido irmão, minha querida irmã, principalmente jovens e adolescentes que estão aqui, escuta bem o que o Senhor nos fala. Ele aniquilou completamente o pecado para destruir toda culpa e toda acusação, para nos tornar livres como filhos de Deus. Amém? Em segundo lugar, a palavra nos fala no capítulo 2, versículo 14, que Ele destruiu aquele que detinha o poder da morte, a saber, o diabo, Satanás. Capítulo 2, versículo 14: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, desses também Ele igualmente participou. Ele se fez carne como nós, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Aí alguns de vocês podem me perguntar: mas John, não entendi, então quer dizer que Satanás não existe mais? Porque ele foi destruído. Uma versão em sueco me ajudou a entender, fala desarmado. Desarmou, tirou-lhe as armas, o poder da mentira, o poder do engano. Ele não pode mais atuar sem permissão. Tirou-lhe o poder da morte, porque o salário do pecado é a morte, e o homem pecou e entregou isso para Satanás. Mas a palavra fala então que Jesus desarmou completamente o poder de Satanás. A figura que me vem é quando a polícia, aqui tem no Rio, né? Quando sobe o morro e pega um bandido, coloca ele, né? Como é que faz, né? Coloca ele ajoelhado, mão na cabeça, né? E pega todo o armamento, todos os fuzis, né? Toda a munição. Tira do poder do inimigo toda e qualquer possibilidade de nos ferir como filhos de Deus. Quando ele fala aqui que destruiu a Satanás, não significa que Satanás ainda não continua como um ser maligno, vivo, existente, mas os seus dias estão contados, e ele sabe disso. Por isso que ele faz de tudo para destruir, matar e roubar, e especialmente os eleitos. Mas em nome de Jesus, eu tenho uma boa nova. O nosso sumo sacerdote da nossa confissão, perfeito, santo, imaculado, nos convinha um tal sumo sacerdote. Ele aniquilou o pecado e ele, aleluia, destruiu o poder do diabo, de tal maneira que agora eu não preciso mais ser escravo do pecado. O pecado que tenazmente me rodeia, eu não tenho que dar lugar a ele, porque foi cortado o poder do pecado, o poder do diabo sobre as nossas vidas. Fomos comprados com sangue, e sangue precioso. Toda a nossa luta diária contra
na tentação contra o inimigo, contra Satanás, contra a nossa carne, contra o pecado, contra a sedução, contra a tentação, contra a cobiça do pecado. Eu te dou uma boa notícia: nós não precisamos mais ser escravos. Jesus nos libertou. Nessa sequência, em terceiro lugar, versículo que continua, versículo 15, capítulo 2: e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. O Senhor, o sumo sacerdote, Ele me liberta de todo e qualquer tipo de pavor, medo e escravidão. Está parecendo o retiro de cura. Não só o medo da morte, mas o medo de amanhã, o medo do futuro, o medo da situação do Brasil, o medo de tudo que está acontecendo neste mundo, o medo pelos meus filhos, pelos meus netos, o medo que vai acontecer amanhã. Muitos de nós, eu já descobri, vivemos tormentados por medos, por ansiedade, por preocupação. Mas o Senhor declarou que Ele já realizou, Ele já executou essa obra no passado. E quando eu contemplo a Cristo como sumo sacerdote da minha confissão, um grande e misericordioso sumo sacerdote, um sacerdote não terreno, mas celestial, que penetrou os céus e se ofereceu uma vez para todos. Ele, naquele sacrifício, Ele aniquilou o pecado, Ele destruiu o poder do Satanás, e Ele me libertou de todo e qualquer escravidão. Amém? Que medo ainda continua te atormentando? Que tipo de preocupação, que tipo de escravidão ainda te leva a perder o sono, ou começar a ter angústia? Em nome de Jesus, nessa noite eu profetizo libertação, através da obra de Cristo na cruz, a cura pela vida e a morte de Cristo Jesus naquela cruz. Seja livre, seja liberto de todo medo, de toda escravidão, de todo pavor, em nome de Jesus. A palavra nos fala que Ele então, como precioso e fiel sumo sacerdote, aniquila o pecado, destrói o poder daquele que tinha o poder da morte. Satanás o desarmou, liberta-nos do pavor, do medo e da escravidão, e Ele purifica a nossa consciência, nos limpa de uma consciência má, de uma consciência contaminada, de uma consciência acusada. Agora Ele me purifica. Capítulo 9, versículo 14, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos a Deus vivo. Purificará a nossa consciência. O sangue de Cristo nos purifica de toda má consciência, para que agora possamos servir ao Deus vivo. Capítulo 10, versículo 22. Aproximemo-nos também em sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência, lavado o corpo com água pura.
criatura. Em nome de Jesus, eu quero te conduzir a ter uma consciência purificada, uma boa consciência, por não ter mais nada nos acusando, não pela nossa obra, não pela nossa irrepreensibilidade, não pela nossa perfeição em nós próprios, mas única, exclusivamente pela obra de Cristo na cruz. E eu contemplo a Cristo do que Ele realizou por mim todos os dias, e é com base nessa obra de Cristo na cruz, o seu sangue derramado, o seu corpo perfurado, de onde saiu sangue e água, o lavar regenerador e purificador do Espírito Santo, o sangue que me purifica de toda acusação, toda condenação, de maneira, preste atenção, que agora eu estou qualificado para servir a Deus. Não consigo servir a Deus com consciência pesada. É impossível ter ousadia e liberdade e autoridade com consciência suja. Amados, preste atenção. Deus tem nos chamado como obreiros e cooperadores em toda essa região do Rio de Janeiro, que é tão extensa, e ainda falta algum município. Misericórdia. Mas para que nós sejamos qualificados, cada dia nós precisamos nos apropriar do poder do sangue de Jesus, pela confissão, pelo arrependimento, pelo perdão, aleluia. E agora, por me apropriar do perdão de Cristo, não estou mais debaixo de uma condenação, acusação e uma consciência que me acusa de dia e de noite pelo Satanás. Pelo contrário, o sangue me cobre completamente. Tudo foi perdoado. Amém? Receba a revelação do poder do sangue de Jesus. Começa a receber uma nova revelação de quão precioso, o quanto custou para Deus ver o próprio sangue do Filho partido por nós. E esse sangue, ele é eterna redenção. É autor de uma eterna salvação. Permanece valendo no passado, no presente e para todos sempre. Amém. E cada dia eu quero viver em confissão, eu quero viver em transparência, eu quero viver pedindo perdão ao Senhor, me arrependendo de qualquer e todo pecado, para que eu possa servir, olhar para o nosso Deus. Sabe que o Senhor está me falando aqui agora? Hebreus capítulo 12, quando fala a respeito de que sem santificação ninguém verá o Senhor, versículo 14, segui a paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Versículos 1 e 2 fala que nós devemos olhar firmemente, mas eu posso só olhar com as mãos limpas, com o coração purificado, com os olhos limpos pelo sangue do Cordeiro. Os de coração puro, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Não basta meu desejo de vê-lo, tem um critério, qualidade para vê-lo. O salmista fala: quem subirá ao monte do Senhor? Quem tem as mãos limpas, um coração puro, quem não jura, com falsidade, quem, não habita no mal. Por favor, Senhor, nada em nós pode te agradar, mas quando eu me apresento, cada dia, não importa por tanto tempo que eu te conheço, só tem uma base pelo qual eu tenho direito de entrar no santíssimo lugar, e é pelo precioso sangue do meu amado Jesus,
que me purifica de toda a má consciência, me qualificando para vê-lo e servi-lo. Sempre cuida de como está a tua consciência. Paulo dizia: tenho andado diante de Deus e dos homens com boa consciência. Paulo fala para Timóteo: a exortação que eu te dou é um coração puro, uma fé sem fingimento e uma boa consciência. Porque alguns, se desviando dessa boa consciência, vieram a naufragar na fé. Outros vieram a cauterizar a sua consciência. O Espírito Santo está dizendo que tem coisas e nós não podemos ignorar a voz do Espírito. Mas hoje, um dia que se chama hoje, amanhã de novo vai ser hoje. Mas hoje, sábado de noite, ainda é hoje. Quem tem ouvidos para ouvir o que o Espírito Santo diz à igreja: não endureçais o teu coração, como foi no tempo do deserto, que ele, pelo perverso de coração, de incredulidade, se endureceram pelo engano do pecado, mas que o nosso coração seja maleável diante do Senhor, quebrantado, uma consciência sensível ao Espírito Santo, para imediatamente confessar, imediatamente pedir perdão a Deus, aos meus irmãos, andar com a consciência purificada pela obra de Cristo. Amém. O quinto, sexto, sétimo, oitavo vai nos falar dessa nova aliança. Ainda antes de entrar na nova aliança, podemos entrar ainda nessa questão dessa purificação e dessa eterna redenção que eu já citei para ti. Hebreus 1:3 fala: depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade. E Hebreus 9:12 vai nos falar que Ele nos purificou. Eu já li esse texto para ti. Purificou, uma vez por todas, nos dando essa eterna redenção. Por essa razão, a palavra em Hebreus nos fala que Ele nos deu uma nova aliança. Abra comigo o capítulo 8, depois também capítulo 10, vai nos falar, a partir do versículo 8, capítulo 8, versículo 8, de fato, repreendendo-os, diz o Senhor: eis aí vem dias, que eu firmarei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão, para os conduzir para fora do terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que eu firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei, e eu serei o seu Deus, eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um o seu próximo, nem cada um o seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Capítulo 10, versículo 16. No versículo 15 começa dizendo que também o Espírito Santo nos dá testemunho, dizendo: esta é a aliança que eu farei com eles. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porém no seu coração as minhas leis, e sobre as suas mentes as inscreverei. E acrescenta: também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas
iniquidades para sempre esquecerei. Preste bem atenção nesse final. Nesses dias eu tenho cantado algumas canções em toda parte, em todo lugar. Às vezes estou no carro, às vezes estou no ônibus, às vezes eu estou no trem, às vezes estou no avião. Eu tenho que me cuidar. Tanto essa canção do Ademar, que o nome de Jesus é precioso, maravilhoso, lindo, sublime. É o nome que ressuscita os mortos, que cura os enfermos. Mas de vez em quando tenho me lembrado um cântico antigo. Esta é a aliança que farei com eles. Quem se lembra? Depois daqueles dias, diz o Senhor. Ninguém? Misericórdia. É lá dos tempos de 80. Nem Paulinho? Nem Paulinho? Meu Deus do céu. Me ajuda aí, Paulinho. Esta aliança, diz o Senhor, que eu farei com eles. Não mais uma aliança de fora, não mais uma aliança exterior, não mais uma aliança em tábuas de pedra material, não mais uma aliança seletiva que se tornou apenas como uma parte de Judá e de Levi, onde o restante de Israel se excluíram. Mas a nova aliança é para com todo Israel de Deus. É uma aliança de dentro, onde Ele troca o meu coração de pedra e substitui por um coração maleável de carne para com Ele, sensível. Onde a minha mente endurecida e cega para com Deus, agora Ele imprime dentro de mim, não fora, não nas minhas mãos, não fora na minha testa, não na minha mão ou nos umbrais da porta da minha casa. Agora Ele impregna, imprime, inscreve na minha mente e no meu coração as suas leis. E Ele declara: eu serei o teu Deus, e tu serás o meu povo, e todos os pecados para sempre perdoarei, e para sempre esquecerei. Essa é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Ele realizou, Ele executou, e agora Ele nos traz para dentro dessa nova aliança diante do Senhor. Amém? Tu pode colocar, amém, uma mão na tua mente e uma mão no teu coração. Começa a orar um pouco comigo. Começa a receber revelação dessa nova aliança, onde agora Ele impregna, inscreve, onde Ele nos dá um completo perdão, nos dá completa comunhão, nos dá consagração e nos leva à obediência. Oh Jesus, é uma aliança inclusiva, total, espiritual, interior. Nós te agradecemos, Senhor, porque nós queremos desfrutar e viver nessa nova aliança para contigo, Senhor Jesus. Não debaixo da velha, não debaixo de legalismo, não debaixo de religiosidade, mas nós queremos viver na liberdade gloriosa dos teus filhos, desfrutando do teu amor, desfrutando do perdão, desfrutando de uma consciência limpa, desfrutando dessa nova aliança contigo, Senhor Jesus. Receba revelação de tão grande obra de Jesus que Ele já realizou por nós. Obrigado, Senhor. Eu não sei como é que tu anda, mas eu ando tão leve, eu ando cheio de alegria. Quando eu contemplo os olhos de Cristo, eu não vejo condenação, acusação, uma lista de pecados, de falhas e de desapontamentos que eu aprontei, mas eu vejo uma lista onde tem um carimbo bem grande escrito: está consumado, foi
perdoado, estás limpo, está purificado. Eu habito em ti, eu sou teu Deus e tu és meu filho amado. Eu levanto os olhos e começo a chorar. E começo a cantar, por mais que eu não canto nada, minha voz é desafinada, eu não consigo nem cantar esse cântico completo porque não me vem a melodia. Mas o Espírito Santo, ele harmoniza. E eu sou apaixonado pelo meu grande sumo sacerdote, que tomou o meu lugar naquela cruz e me incluiu nessa nova, maravilhosa, eterna, grandiosa aliança que me dá vida. Eu estava nesses dias na Noruega e tenho um amado discípulo lá chamado Sigurd. Já veio ao Brasil, já esteve aqui conosco. Agora ele está casado, tem 2 filhos, e o filho mais velho dele deve ter uns 3 para 4 anos, chamado Philip. É um vikingzinho, né? Troncudo assim, toquinho de gente, muito querido, muito amado. E o Sigurd, ele deve ter uns 30 alguma coisa, bem como alguns de vocês aí, né? E filhos novos, mas ele tem uma prática que se eu tivesse filho agora eu faria todos os dias. Agora eu vou fazer com os netos, né? Eu vou botar eles. Mas ele põe o filhinho dele, o Philip, coloca ele deitado no coração e ensina ele a ouvir a voz de Deus. A nova aliança diz: todos me conhecerão, desde o menor até o maior. Ele me contou que uns dias desses o Philip teve um problema. Ele passa algumas horas na creche e ele tinha ficado muito frustrado e chateado porque ele passou por um problema com um guri maior, onde ele sofreu lá um bullying, né, uma rejeição, e ele tentou achar o pai dele e ele não viu o pai dele. E ele ficou muito triste porque ele não teve apoio, não teve guarida. O Sigurd botou ele no coração, começou a falar de que mesmo que o pai não estava com ele, o Deus Pai jamais o desamparou, que estava ali com ele naquela hora que ele passou por aquele aperto, que Jesus estava com ele. E aí deitou ele no peito, algo desse tipo, né? Não sei se eu consigo reproduzir literal a história, e disse para ele: agora ouve Deus falar contigo. E a criança, ao ouvir o coração do pai, ouviu o coração do pai, Deus Pai. Saiu correndo, pulou do colo e foi correndo para a mãe e disse: mãe, naquele momento eu não estava mais sozinho. Naquele momento que passou na creche, eu não estava sozinho. Deus estava comigo. 3 anos. E Deus já falou para ele que ele jamais está sozinho. Essa nova aliança que temos é uma aliança onde tu conheces o Senhor, onde teus filhos e netos conhecerão o Senhor. Alguns de vocês conhecem Anderson de Pedro Leopoldo. Vocês conhecem? Tu conhece? Ele se mudou agora para Recife. Está lá em Recife com a família dele. Os filhos são adolescentes, pré-adolescentes. E o filho dele estava chateado porque eles tinham se mudado para Recife, todos amigos, colegas, familiares lá em Pedro Leopoldo. Tem uma família grande. E eles se mudaram para lá, e logo depois que chegaram lá, conversando, e os pais muito empolgados com a nova realidade e tudo, tem muitos desafios. Ainda ele não conseguiu trabalho, mas Deus está abrindo as portas. Mas o filho dele, adolescente, falou para ele: pai, por que nós viemos para cá? Depois que tudo já estava lá, ele abala, dá aquele terremoto que só um filho adolescente consegue provocar no pai. E ele diz: pai, eu não queria vir para cá, quero voltar. Por que nós viemos?
bateu aquele frio, bateu aquele pavor no Anderson, ele me contou, mas graças a Deus, ele teve a sensatez de empurrar o filho para Deus. E disse para ele: tu conhece toda a história, o testemunho que nós demos para vocês, dos quais vocês participaram, mas faz o seguinte, pergunta para Deus. E depois nós falamos. Passou a bola adiante. Em vez de tentar argumentar, arrazoar, convencer, simplesmente entregou. Passou 3 dias. O guri dele chamou ele e disse: pai, vamos dar uma caminhada na praia. Quando o filho pede para caminhar contigo, vai, vale a pena. Quando pede para ter um tempinho, vai. E ali, com o rosto mudado, ele disse: pai, Deus falou comigo, está resolvido. Nada substitui tu ter uma palavra de Deus. Nada é mais precioso do que tu andar sobre Deus me falou. Nós precisamos, não só nós andarmos nessa caminhada de fé, mas nós precisamos conduzir os discípulos, os filhos, a esposa, as crianças, desde a mais tenra idade, a começar a ouvir no Espírito a voz de Deus. Precisam conhecer. Amém, Lucas? Tiago? Esse? Não. Wesley. Conhecer o Senhor. Deus me falou. Amém, irmãos? Uma nova aliança. Antes de encerrarmos com o último ponto, eu quero repartir do que eu tenho recebido. Tu possa ouvir Deus. Não com os ouvidos físicos em primeiro lugar, mas com os ouvidos espirituais, e teus olhos sejam limpos em santidade para ver a Cristo. Sem medo, sem acusação, sem culpa no cartório, sem qualquer tipo de acanhamento, mas poder olhar dentro dos olhos do amado Senhor Jesus e declarar a tua gratidão 500 vezes por dia pela nova aliança que nós estamos vivendo, onde podemos desfrutar todo o tempo e toda hora da intimidade, da proximidade, da comunhão com o próprio Deus do universo, que abriu o véu pelo corpo da sua carne, para que todos nós, como filhos amados, possamos desfrutar da glória maior para o qual Deus nos gerou, a comunhão com seu Filho Jesus Cristo. Receba revelação, receba óleo do alto, receba clareza sobre o poder do sangue de Jesus e a obra de Cristo como sumo sacerdote dos bens realizados, das coisas futuras, mas daquilo que Ele já operou por cada um de nós. Amém, amado? Estamos concluindo. A última coisa, abra comigo Hebreus 2. Obrigado, Senhor, pela obra que Tu realizaste por nós. Capítulo 2 nos fala de uma forma tão preciosa. Versículos 11, 12, 13. Como o autor da nossa salvação, tanto que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que Ele não se envergonha de lhes chamar irmãos, dizendo: aos meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação.
E outra vez eu porei nele a minha confiança, e ainda, eis aqui estou, eu e os filhos que Deus me deu. O que Deus realizou por nós como sumo sacerdote é que Ele nos incluiu nessa família eterna. Agora, ainda, eu creio que alguns de nós podemos andar de uma forma como nos sentindo como se não somos dignos de tanta graça e de tanta glória. E de fato não estamos, e não somos. Mas a própria palavra de Deus nos afirma categoricamente que Jesus anda no nosso meio. Como a nossa querida irmã falou, ela percebeu Jesus caminhando, tocando em cada um de nós. O vislumbre que eu tenho, Fernando é Deus Pai, com essa cara querida dele, né? Ele é Deus, representa aqui o Pai. Eu vou fazer o papel de Jesus com toda a humildade. Vem, Marcelinho, vem, Gessé, vem, Alex. Nós estamos no meio do encontro da igreja na casa, nós estamos no meio da congregação, e eu estou aqui, aleluia, como Jesus, no meio. Deixa eu ficar no meio. E a realidade maior do que eu consigo representar aqui é que Jesus está entre nós quando 2 ou 3 estiverem reunidos. Compartilhamos com o querido casal lá de Teresópolis que não somente a igreja que se reúne lá em casa, mas a igreja aqui vive todos os dias lá em casa. 2 ou 3, Jesus está presente. E Ele presente, Ele se alegra. Ele olha para o Pai e diz: todos eles vêm de mim. Todos eles vêm de mim porque sou eu que santifico. E Pai, eu quero declarar a eles o teu nome. Eis aqui os filhos que tu me deste. E sabe de uma coisa, Pai? Eu não me envergonho de chamar esse negão aqui de meu irmão. Eu não me envergonho de chamar esse guri aqui de meu irmão. Eu não me envergonho de abraçar esse varão e de dizer: olha como ele é parecido comigo. São os filhos que Deus deu, que tu, Pai. E eu não me envergonho de chamar tu de irmão. Aleluia. Como é que tu te vê? Jesus nos vê assim, nos apresenta ao Pai dessa maneira. Assim, quando nós falamos da esposa e dos filhos, né, e no futuro dos netos, nós vamos apresentamos com alegria, com gozo, com orgulho santo, se dá para dizer assim. Quanto mais Jesus, no meio da congregação, no meio do louvor, quando nós cantamos aqui: recebi do Pai o novo coração. E eu quero declarar que somos família, somos irmãos. Que privilégio. Gessé, Alex e o Marcelo são meus irmãos. E tu é pai. E eles estão te conhecendo. Estão conhecendo o teu nome, o meu nome. Estão tendo relacionamento contigo através da minha obra na cruz. E como sumo sacerdote, agora eu conduzo eles ao Pai. Mas não me envergonho. Eles são dignos, são santos, porque foram lavados pelo sangue do Cordeiro. Ao final nessa noite, Senhor, depois de tanta glória que tu já nos deste, Senhor, todo acanhamento que ainda pudéssemos ter, toda a vergonha que nós pudéssemos ainda sentir,
toda timidez que nos limita ainda de nos desfrutar do maior relacionamento que temos nessa vida, que é contigo. Nessa noite, seja livre, liberto e curado. Amém. Para te jogar nos braços do Pai, para tu jogar-te nos braços de Jesus. Ele não se envergonha de te chamar minha irmã, meu irmão, meu filho, minha filha. Mas Ele nos apresenta o Pai, e apresenta o Pai para nós, e revela o Pai para nós. Obrigado, Jesus. Tua glória, tua revelação, a tua doçura, né, sobre nós nessa noite. Amém. Nos enche do teu Espírito, nos enche de alegria, Senhor Jesus. Oh, Amaya de cantoriana, você radaria. Amém, amém. É verdade. Adekama. Aleluia. Adeshuhade de sikama yonayet. Ademanada de sikama. Aleluia. Amém. Sim, diz o Senhor que se tu entendesse, se tu compreendesse o clamor do meu coração pela comunhão contigo, o meu deleite em desfrutar da comunhão contigo, é para isso que eu sofri, é para isso que eu me sacrifiquei, para a comunhão com o Pai e com o Filho. Eu derramo meu coração sobre ti nessa noite. Eu te chamo pelo nome. Venha, desfruta, te deleita na intimidade comigo. Ouça bem, eu não te envergonho. Eu te tornei digno pelo sangue, pelo sangue, pelo sangue do Cordeiro, Cordeiro perfeito. Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado. Tem um cântico de eu quero ser cheio de
de santidade, cheio de amor, eu quero ser cheio de ti, cheio de ti, Jesus, cheio de ti, Jesus, desata do teu poder, cheio de ti, Jesus. Amados, existem reuniões que nós não sabemos muito bem como terminar. Mas a convicção é que nós temos é que o Espírito Santo prossegue ministrando em nossos corações. Mesmo daqui a pouco, quando você for sair lá ou para o teu quarto, ou para estar com alguém, ou ministrar alguém, ou ser ministrado por alguém, o Espírito Santo vai continuar ministrando a você. Amém? Preciso só dar alguns rápidos avisos aqui. É que ao fim aqui você pode se dirigir até ali na cozinha, que tem um caldo na cozinha para quem quiser comer. Tá bom? Vai dormir de barriga forradinha. Segunda coisa, amanhã você vai fazer algo. Você vai preparar